O IBGE divulgou os primeiros resultados oficiais do Censo 2022. Segundo o levantamento, a Americana tem 237 mil habitantes, ou seja, um crescimento populacional de 12,63% comparado ao censo de 2010. Esses dados são muito relevantes. A gente, na Secretaria de Planejamento, possui uma unidade de estatísticas. Então, esses números apresentados pelo IBGE, até agora, uma primeira fase, não todos os números com mais detalhamento, mas é um número geral. Mas os números, quando repassados, a gente utiliza aqui na nossa base de dados, nossa unidade de estatísticas, para definir, ajuda muito a gente a definir a questão de estratégias de investimento, necessidades por região, por idade, saber se a nossa cidade está envelhecendo, qual a região que a gente necessita de um apoio maior para os mais idosos, qual a região que tem mais crianças e mais crescimento, que a gente tem que ter um olhar para uma nova creche, por exemplo, uma nova escola. Então, são dados importantes e relevantes que a gente usa muito internamente nossa unidade de estatísticas, filtrando e utilizando para o bem do nosso planejamento aí da cidade. A estimativa do próprio IBGE era que a Americana tivesse 244 mil habitantes agora nesse novo censo. Finalizado o censo, chegou-se ao número de 237.247 habitantes. Então, isso daí aconteceu em todo o Brasil. A estimativa do IBGE a realidade que se apresentou foi menor, o crescimento real foi menor do que o crescimento esperado. Isso não é uma condição só de Americana, mas de toda a nossa região, de todo o Brasil. A gente permaneceu, então, com 237 mil, a gente não alcançou a faixa de 250 mil habitantes. Caso alcançasse, a gente teria o aumento de repasses do Fundo de Participação do Município e outros recursos. Então, como a gente não chegou nos 250 mil, o Americano permanece na mesma faixa e os repasses serão nas proporções que a gente recebe atualmente. Sempre se pensava, quando pensava em número de habitantes, pegava-se para se dar um chute, sem ser uma coisa científica, mas pegava o número de residências e fazia vezes 4, imaginando-se que a média seria 4 habitantes mais ou menos por residência. E a gente vê que esse número vem caindo desde o outro censo, e nesse censo o número de Americana deu 2,6 habitantes por unidade habitacional, por residência. Então a gente vê o encolhimento das famílias, né? Hoje as famílias, é difícil a gente encontrar famílias com pai, mãe e muitos filhos. Então hoje o planejamento das famílias é sempre para 1 ou 2 filhos e fica nessa média de 2,6 habitantes por residência. Os dados do IBGE apontam que o Brasil tem 203 milhões de habitantes, um aumento de 6,5% em relação ao último levantamento. Porém, a taxa de crescimento anual da população foi de 0,52%, a menor taxa desde o primeiro censo realizado em 1872. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.